Padre Júlio Lancelotti, novamente no meio de polêmica. É um padre polêmico, é um homem polêmico, colérico e muito santo. O padre Júlio Lancelotti está afastado agora de boa parte de suas funções. Determinação do Vaticano, você já sabe. Entretanto, o Júlio Lancelotti parece que não se emenda. Mas há um bom vereador que está na cola do Júlio Lancelotti, hein? Fez uma denúncia gravíssima. Júlio Lancelotti é acusado de usar verba de igreja em processo. Bom, mas a teologia da libertação deve encontrar uma justificativa para isso. Ela é relativista, ela encontra a justificativa para isso. A defesa do padre diz desconhecer a acusação. Claro, mas daqui a pouco já conhece, agora conhece já. A Arquidiocese de São Paulo confirmou nesta sexta-feira que recebeu uma denúncia contra Júlio Lancelotti, outra, no meio de dezenas, desde há muitos anos, não é, Arquidiocese? O vereador da cidade de São José dos Campos, Tomás Henrique, do PL, acusa Júlio Lancelotti, quase errei o nome, de usar dinheiro da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, em São Paulo, para pagar despesas de uma ação judicial. Tem aprendido com teus amigos seculares, Júlio Lancelotti? Tens aprendido com os teus amigos seculares a fazer destas coisas? Segundo a denúncia, 2 guias de DARI, que é um documento de arrecadação de receitas estaduais, teriam sido quitados com recursos da conta da igreja. Uma delas, no valor de R$ 450, foi paga em fevereiro de 2024, a outra, de valor R$ 1.200, em novembro, também de 2024. Os comprovantes das transferências bancárias foram anexados à representação enviada pelo parlamentar Arquidiocese de São Paulo. A Cúria Metropolitana de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, 8 de maio, uma representação canônica encaminhada pelo vereador Tomás Henrique, referente ao padre Júlio Lancelotti, confirmou a própria Arquidiocese de São Paulo. E continuou: seu conteúdo será analisado oportunamente pelas instâncias competentes da Arquidiocese de São Paulo e arquivados. Arquivados, digo eu, porque é o hábito. Sempre a Arquidiocese arquiva as determinações que vieram, que afastaram o Júlio Lancelotti de algumas situações de usar redes sociais, vieram diretamente do Vaticano. A Arquidiocese nunca tomou providência qualquer. Se você souber de alguma, coloque aí. Qualquer contra o Júlio Lancelotti. Certamente porque ele é inocente em tudo. O valor teria sido usado para custear um processo movido por Lancelotti contra a vereadora Janaína Balares. Quer dizer, ele é o demandante na ação. Ele é o autor da ação, mas quem paga pelas custas e pelos emolumentos é a paróquia. Com tantos amigos seculares que esse sujeito tem, passa o chapéu, padreco. Na verdade, o valor teria sido usado para custear um processo movido por Lancelotti contra a vereadora Janaína Balares, do União Brasil, após ela associá-lo a um assistencialismo midiático durante... E agora, qual é o problema? De falar que o Júlio Lancelotti fazia, talvez ainda faça, assistencialismo midiático durante... Qual é o problema? Na ação, o padre pediu indenização de 30 mil por danos morais, vejam vocês. O Tribunal de Justiça de São Paulo, porém, rejeitou o pedido de indenização. Mas ela sabe por que ele fez? Para tentar calar não só essa parlamentar que o criticou, mas para preventivamente dizer para outros: não me critique que eu te processo, vai ter que gastar aí com honorários, etc. É isso que está acontecendo no Brasil. Sabe de quem ele é amigo pessoal? Vou te contar aqui. Xandão. Puxa aqui nessa plataforma. Júlio Lancelotti falando que recebeu ligação pessoal de Xandão no dia em que ele foi denunciado na Arquidiocese. Em uma denúncia no meio de tantas outras. Salvo engano, foi na CNN que ele deu essa entrevista. Mas pode ter sido em outro veículo. Procurado pela imprensa, Lancelotti afirmou que não tinha conhecimento dos fatos relatados na denúncia. Amigo de Alckmin, amigo de Temer, só para você ter uma ideia. E amigo de muita gente na Cúria. A Cúria Paulista. Aliás, era um homem também muito chegado ao Francisco. Provavelmente continua chegado.
Se não teve oportunidade, vai ser chegado o leão. Infelizmente, até alguns religiosos estão chamando o sujeito já agora de camaleão. Nos últimos dias, outra ordem, importante ordem religiosa, há 2 anos, freiras haviam abandonado a igreja de Francisco, não a igreja verdadeira católica, mas a igreja de Francisco. E agora uma importante ordem religiosa com representações e presença em vários continentes, eles abandonaram também aí a igreja de Leão XIV, né? Leão XV ou Leão XIV? Muito bem, é isso daí. Bom, eu quero trazer aqui uma coisa interessante para vocês. Isso aqui é como está a Bahia, mas o Brasil todo está assim, viu? O Brasil todo está perdido, não é só a Bahia, não. Olha que interessante. Desta feita, o Tribunal de Justiça agiu. A princípio, agiu bem. Mas olha como a impunidade está solta no Brasil inteiro. Vejam que interessante notícia, está no noticiário do dia inteiro, aí, toda a mídia. Tribunal de Justiça da Bahia manda retirar muro que bloqueava acesso à praia em condomínio de Camaçari. Olha você, moradores afirmam viver situação de confinamento e segregação, desde a instalação da barreira em área de preservação ambiental. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça da Bahia determinou a retirada de um muro metálico instalado entre um condomínio residencial e a faixa de areia, em Barra de Jacuípe, Distrito Federal de Camaçari. Mentira, Distrito de Camaçari, não é Distrito Federal de Camaçari. Na região metropolitana de Salvador. A estrutura erguida pela empresa patrimonial PP Limitada, será que é PP do Ciro Nogueira? PP Limitada bloqueava a passagem utilizada por moradores do condomínio Aldeias do Jacuípe desde a década de 1980. A relatora do caso, embargadora Marielza Maués Pinheiro Lima, concedeu a liminar no último dia 5 e atendeu ao pedido da Associação de Moradores do Condomínio, composto por cerca de 320 casas. Na ação, os residentes alegam ter sido submetidos a uma situação de confinamento e segregação com o fechamento da servidão de acesso à praia. A magistrada reformou a decisão anterior da juíza Marina Rodamilans da Silva, da terceira vara de Camaçari, que havia negado o pedido em 28 de abril, sob o argumento de que não havia comprovação da inexistência de rotas alternativas até a praia. Segundo os autos, o trecho interditado atravessa uma área de aproximadamente 24,9 mil metros quadrados, situado entre o condomínio e um complexo turístico. O muro, feito com telhas de zinco e com cerca de 100 metros de extensão, teria sido instalado em 9 de outubro de 2025. O presidente da Associação de Moradores, Terezinha Galvão, afirmou utilizar o caminho há cerca de 30 anos. Aí ela disse: agora aparece o proprietário de alguns lotes e resolve fechar a servidão sem aviso, sem sentar para negociações, simplesmente fechou. Ela relatou ainda dificuldades enfrentadas pelos moradores idosos desde o bloqueio. O acesso mais próximo é pelo asfalto e fica a meio quilômetro do condomínio, porém esse acesso à escadaria para nós acima de 60 anos é muito ruim. Aquele outro não, que teria que usar agora. A ação sustenta que o fechamento ocorreu sem comunicação prévia e alterou a rotina da comunidade. Os moradores também acusam os responsáveis pela obra de destruir dunas e remover equipamentos de acessibilidade utilizados por idosos e crianças. De acordo com o processo, a Superintendência de Ordenamento e Fiscalização do Solo, vinculada à Prefeitura de Camaçari, chegou a determinar a reabertura da passagem ainda em outubro de 2025. Em informe citado na ação, o órgão afirmou que o acesso está previsto no plano diretor do município e por isso não poderia ser fechado. Mesmo assim, segundo os autores da ação, os proprietários da área teriam retomado o bloqueio em março deste ano, utilizando uma autorização limitada à poda de árvores. A comunidade também denunciou o suposto desmatamento na região. Além da disputa pelo acesso, os moradores alegam danos ambientais. A área é classificada como restinga de preservação permanente.
e, conforme a ação, integra uma região monitorada pelo Projeto Tamar por ser ponto de desova de tartarugas marinhas. Ministério Público Ambiental apura possível crime ambiental em Camaçari. O caso foi levado ao Ministério Público da Bahia e ao Ministério Público do Trabalho para a apuração de possível crime ambiental. Na decisão, a desembargadora Maria Elza Moraes Pinheiro Lima afirmou que a manutenção da barreira poderia inviabilizar futuras medidas judiciais. A manutenção da obstrução da passagem realizada para a possível constituição de condomínio imobiliário pode permitir que os agravados iniciem obras permanentes no local da passagem e a medida de reintegração torna-se fatidicamente impossível, de execução extremamente custosa e complexa, escreveu a magistrada. Os donos da área são a Patrimonial PP Limitada e o empresário José Carlos Peso Pinheiro. Procurado pela imprensa, a empresa não se manifestou. O espaço permanece aberto para posicionamento. Muito bem, o que tem de interessante nessa situação? O judiciário funcionou! É muito raro nós trazermos isso aqui. Funcionou o judiciário. Por quê? Porque a situação, de fato, nós temos aí, como é lindo ver o judiciário funcionando, todas as partes fazendo o que tem que fazer. Essa coletividade desse condomínio utilizava esta área, esta passagem para ter acesso à praia há mais de 30 anos. Opa! Aí nós temos aí discussões baseadas no direito civil e tal, se isso acabou se instituindo uma servidão, etc. Ou seja, bom, do outro lado nós temos uma situação patrimonial desses que hoje são proprietários desse terreno ao lado. Por um terreno ao lado, por meio do qual, inclusive, nesses últimos 30 anos, inclusive idosos, acessam a praia. Nós temos aí, então, nós temos aí interesse particular, nós temos aí interesse coletivo. As partes levaram os seus argumentos, as suas provas à primeira instância. A primeira instância entendeu de uma determinada forma no início. A segunda instância, em sede recursal, entendeu de outra forma. O Ministério Público está sendo chamado para se manifestar. Olha que interessante, as coisas estão funcionando. E eu espero que continue funcionando e que, de fato, sejam aí acomodados, sejam acordados algo que contemple o interesse de todos. Fala-se até na possibilidade de crime ambiental. É preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. Em Salvador mesmo há denúncias seríssimas de áreas litorâneas no subúrbio, virando pontos de deságua de dejetos químicos de empresas privadas. A população está denunciando, a população local denuncia, e às vezes se demora muito para se tomar providência. O Brasil inteiro está assim. Vamos esperar que neste caso a coisa seja resolvida a contento.